fazendo. Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Uma grande alegria nós estarmos aqui novamente para o nosso Evangelho do Lar, de todos os domingos, sempre às 21 horas. Que nós possamos estar elevando o nosso pensamento, que nós possamos estar entregando tudo aquilo que nós temos dentro do nosso coração ao nosso Mestre, que deu a sua vida por nós. Nós possamos elevar o nosso pensamento, elevar a nossa sintonia vibracional para poder receber tudo aquilo de bom que os nossos amigos espirituais nos trazem no nosso Evangelho, para que nós estejamos aptos a receber essas boas energias. Vamos fazer então uma prece inicial. Eu te agradeço, Senhor, ser filho do teu amor e herdeiro do universo, ser cantor desta beleza, ter um lugar nessa mesa, pelo sabor do meu verso. Senhor, muito obrigado pelos pais bons e honrados e pelas lições da pobreza, pelo café com farinha, por tudo que eu não tinha e que fez minha riqueza, pelo meu corpo perfeito, pela poesia em meu peito e os anos da minha idade, por todo o dever cumprido, pelo amparo recebido e o céu da imortalidade. Eu te agradeço também pela semente do bem plantada no meu pomar, pela doçura desse fruto não ter me tornado um bruto e ter aprendido a amar, pela água da minha fonte, pela linha do horizonte e um sonho de marinheiro, pelo meu amor de criança, pelo meu mar de criança e o meu barco de esperança, percorrendo o mundo inteiro, pelo pão, pelo abrigo, pelo abraço do amigo, por teu carinho insensível, invisível. Agradeço-te com veemência esta paz na consciência e a minha fé invencível, pela luz que me ilumina, desde a antiga Palestina, na alegria e na dor, por quem sou e pelo que sei, por Moisés trazendo a lei, por Jesus trazendo o amor. Senhor, eu te agradeço pela dor e o tropeço quando ensino uma lição. Ninguém paga sem dever e a lei obriga a colher o efeito da nossa ação. Pela sapiência contida no pergaminho da vida, na magia e na razão, agradeço-te a minha parte pela ciência, pela arte e pela Grécia de Platão. Por Cabral no rumo certo, pelo Brasil descoberto, pela pátria e o cidadão, pelo herói da inconfidência, o grito da independência e a bênção da abolição, pelas lições da história, pelo povo e a sua glória na busca da liberdade, e pela humanidade inteira quando erguer sua bandeira pela paz e a verdade. Grato sou por ter um sonho, sonhar com um mundo risonho, numa paz contagiante, ver este Brasil fecundo como o coração do mundo em um porvir deslumbrante. Agradeço o bom combate e ter encarado esse embate com o coração despojado, com tua luz nos meus passos, a fraternidade em meus braços e o meu sonho preservado. Contigo, Senhor, sou forte. Tenho um fanal, tenho um norte, amor, sensibilidade. Eu moro na melodia, na música, na poesia e no farol da verdade. Muito obrigada, Senhor, pelo trabalho e o suor, pelo que dei e recebi. Quando chegar meu momento, se eu tiver merecimento, me leva para junto de ti. Que assim seja. Vamos retomar a leitura do nosso Evangelho, meus irmãos. Nós estamos lá no capítulo 1, né? Não vim destruir a lei, e nós estamos no item 3, Cristo, Jesus Cristo. Jesus não veio destruir a lei.
quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento. Quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista. Sem outra autoridade que a sua palavra, ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus, e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso de novas ideias e que novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo certo de progredir. Bom, meus irmãos, nós tratamos na semana passada de Moisés e da lei, né, e das leis que Moisés instituiu com o decorrer do tempo, conforme ele foi trazendo o povo da escravidão do Egito, né, até a Terra Prometida. Um povo muito primitivo, leis muito severas, que faziam, então, a figura de um Deus muito primitivo, de um Deus muito punitivo, de um Deus que castigava, porque assim deveria ser. Então surge o Cristo. E o Cristo veio para quê? Para dar cumprimento à lei. E depois de passado muito tempo, a lei de Deus já havia sido deturpada. Já haviam falsos profetas, a exploração financeira da religião, né? A dilapidação das viúvas, como o próprio Evangelho nos traz. Já havia um mercado todo em volta dessa exploração de Deus, né? Uma exploração divina dessa figura divina. Havia um mercado na volta dessa exploração. E também uma distorção
e falsas interpretações da lei divina. Então surge Jesus. Surge Jesus para quê? Para fazer com que essa lei fosse adequada ao tempo em que os homens viviam na época. Os homens já haviam evoluído um pouco. Essa lei precisava evoluir, precisava ser ajustada. Então Jesus, sendo o maior espírito, o espírito de maior envergadura que já esteve sobre o nosso planeta, ele trouxe a figura do perdão, retirando aquela imagem do olho por olho, dente por dente. Trouxe a figura do perdão, trouxe a figura de um Deus misericordioso, de um Deus que perdoava, de um Deus que nos dava oportunidades, né? A figura da compaixão, da tolerância, da caridade, fazendo toda essa alteração, essa modificação necessária para que os homens vivessem em harmonia, né? E fazendo esse ajuste, para que houvesse um bom andamento das coisas. Fazendo também com que se fossem eliminadas essas falsas interpretações das mensagens dos profetas. Por isso ele disse, eu vim dar cumprimento à lei e aos profetas. Por quê? Porque já haviam muitas distorções e interpretações falsas dos que os profetas haviam dito, por conveniências, né? Por exploração financeira. Então havia toda uma deturpação daquilo que era divino. Jesus veio dar ordem a isso. Veio trazer a figura do amor. Veio trazer a figura do amor, de um Deus amoroso que queria que fosse espalhada queria que fosse espalhado esse sentimento de amor na humanidade inteira. Né, Maria? Importante lembrar também a fraternidade. Isso, da fraternidade, figura da fraternidade. Para que a humanidade parasse de viver em conflito e parasse de fazer cumprir uma lei que era extremamente rigorosa, vingativa e rancorosa, né? Onde se apedrejavam mulheres, né? E todos nós sabemos das outras coisas mais que se faziam, porque Jesus aparece em diversas situações dando os seus ensinamentos, né, para que se fosse feita essas coisas então de uma outra maneira. Bem resumidos no primeiro mandamento, né? Exatamente, bem resumidos no primeiro mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Ele estava querendo dizer que na realidade, por certo, ele nem precisaria alterar nada, já estava tudo ali, mas como já haviam sido feitas tantas distorções e alterações, ele precisava vir dar o cumprimento correto, né, do que já havia sido recebido por Moisés há muito tempo. Meus irmãos? Vamos passar então agora para o nosso momento de vibrações. Hoje vamos fazer uma vibração diferente. Nós vamos pedir a todos que fechem os seus olhos, respirem profundamente, que a irmã Aline vai conduzir agora. Vamos mentalizar a nossa casa, nossa família, nossos amigos, os nossos animais, a nossa água. E vamos pedir a proteção de Deus e de Jesus e o concurso dos anjos da guarda, dos espíritos amigos que nos amparam na nossa caminhada e com os quais temos maior afinidade. Vamos afastar da nossa mente qualquer pensamento negativo, respirando fundo, abastecendo-nos de calma, confiança. Vamos nos preparando para esta mentalização e esta prece com Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Como as folhas envelhecidas que se desprendem das árvores, vamos deixar os sentimentos que já não servem mais se soltarem suavemente. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de nós, um a um, para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe, sem que possamos retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore das nossas emoções vai se enraizando e se esvaziando da negatividade, até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-nos assim, leves, sem o peso das folhas mortas que se despreendem e se foram, nós recebemos agora, suavemente, sobre o nosso corpo e a nossa água, a água da vida, que cai em abundância do céu. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do nosso ser. Nada fica fora dessa ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o nosso corpo, o líquido cristalino desedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade, a inquietação. Há em nosso coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge, aquecendo, aconchegando, os raios cariciosos abraçam-nos por inteiro, nos aquecendo ternamente, qual um abraço materno, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, esse amor maior que aquece, afasta de nós toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não da alegria e da confiança permanecem a partir de agora em nossa mente. Nós estamos em paz, envolvidos pelo calor que nos protege. Do coração da vida, flores perfumadas se distribuem para todos nós. De alma grata e feliz, recolhemos as pétalas coloridas que penetram em nosso ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume da cor, a natureza, neste momento, nos envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente, a luz transborda e se derrama sobre todos nós, como cascata dourada e reluzente. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade,
permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos para elevação, progresso e realização. Banhados em sublime força, nos entregamos profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão, a partir de agora, novo e abençoado impulso ao nosso viver. Sintamos dentro de nós a presença viva de Jesus, os bons espíritos, os espíritos puros, as falanges de luz também nos enviam as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais alto, desde as belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz nos envolve plenamente. Não estamos sós. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui. E esse amor nos toca em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades sejam afastados em favor da nossa paz e nossa renovação. Estamos recebendo vida, vida em abundância, que possamos guardar muito bem este tesouro em nosso coração, assim respirando profunda e pausadamente, agradecendo a Jesus, nosso guia, nosso mestre, pela oportunidade da vida, pedindo que os nossos próximos 7 dias sigam iluminados pelo teu farol, em teu nome, com trabalho, produtividade e ação. Obrigada aos bons amigos, obrigada a este Pai misericordioso, que assim seja. Assim seja. Obrigado aos nossos irmãos, um bom final de domingo a todos, uma boa semana de muito trabalho, de muita luz. E até a próxima oportunidade. Até o próximo domingo.